Mas com relação à estruturação, né, há um tempo atrás, né, foi promulgada a emenda das comarcas e ainda é o maior desafio da Defensoria, né, de colocar mais defensores em atuação no Estado. Como é que está isso? Tem a previsão de poder aumentar mais o número de defensores aqui na Bahia, de fazer mais concurso? Porque o maior problema que a população reclama é que, infelizmente, a Defensoria não consegue atender a todo mundo, né? Esse é um problema nacional e é um problema especialmente grave aqui na Bahia, que é um estado muito grande e um estado muito pobre. Então, na Bahia, hoje, segundo a última pesquisa do IBGE, e que infelizmente não foi atualizada, então provavelmente deve ter piorado esse cenário com a pandemia, mas dos 14 milhões de habitantes da Bahia, 11 milhões eram público-alvo da Defensoria. Então, basicamente, é o estado inteiro que precisa da Defensoria Pública. Mas a Bahia, pela dimensão continental e pela pobreza do estado em si, ela ainda é, no Brasil inteiro, um dos estados que tem o maior déficit de defensores. A gente hoje está presente em 54 comarcas, sendo que são 41 delas com defensor fixo lá e 13 com o defensor atuando em substituição, que ele vai para a comarca, mas ele é titular de outra comarca. São 54. Tem ainda 4 comarcas que a gente já teria defensor para colocar, mas nesse período da pandemia a gente interrompeu o processo de inauguração que a gente pretende voltar esse ano. A Bahia tem 203 comarcas, então 54 ainda é mais ou menos um pouco mais de um quarto das comarcas do estado que tem a presença da Defensoria, o que ainda é muito pouco. Claro que se a gente analisar isso sob perspectiva histórica, em 2015, quando eu tomei posse como subdefensor-geral na época, a gente estava em 22. Então, é um período de, agora, 7 anos, em que a gente mais do que dobrou a cobertura da gente. Mas o mais do que dobrar ainda está muito longe do ideal. A gente tinha uma perspectiva, inclusive, de ter avançado mais nesse período, a pandemia atrapalhou a gente nesse sentido também, mas, de qualquer forma, nós abrimos o concurso, ele está sendo finalizado agora, um concurso seletivo. Como tem sido os concursos da Defensoria Pública da Bahia as últimas edições? A gente fez um concurso muito direcionado para tentar apontar para os candidatos qual é a missão que eles vão ter. Inclusive, na prova oral do concurso, eu estive lá na abertura, e eu conversei com os candidatos antes de eles fazerem a prova, embaixo dessa árvore, e eu chamei a atenção deles exatamente disso que você falou, para eles lembrarem que o trabalho está aqui também embaixo dessa árvore, que isso aqui faz parte do trabalho, para não se deixarem seduzir quando começarem a usar o paletó, a gravata, e esquecerem por que eles estão ali. Esse concurso está agora em fase de recurso da prova oral. Depois a gente vai fazendo a verificação das pessoas da população negra da reserva de vagas. E a expectativa que a gente tem é o mais rápido possível conseguir aumentar esse quadro. Agora, claro que isso depende sempre de um problema que é básico para a Defensoria Pública do Brasil e da Bahia em especial, que é o orçamento. A gente ainda tem um orçamento muito inferior ao que deveria ter na Defensoria Pública da Bahia. Nosso orçamento hoje é cerca de 1/3 do orçamento do Ministério Público. Não tem nenhuma razão lógica para isso. Porque a necessidade de defensores é tão grande quanto a necessidade de membros do Ministério Público. A necessidade de estrutura é semelhante, com a diferença que a Defensoria Pública tem um trabalho muito mais forte de atendimento ao público, que demanda mais estrutura ainda. Então não tem lógica para isso. Diferença em relação ao poder ao judiciário faz sentido, porque boa parte do trabalho da Defensoria Pública, como do Ministério Público, como dos advogados, acontece na estrutura do Poder Judiciário. Então, nesse ponto faz sentido. Em relação ao Ministério Público, não faz essa diferença orçamentária. E ao longo dos últimos anos, o orçamento da Defensoria Pública ele tem crescido mais do que as outras instituições, mas um percentual muito pequeno para tirar a diferença. Então, quando você tem 1/3 do orçamento do outro, o seu crescer 15 quando o do outro cresceu 10, ou o seu cresceu 10 quando o do outro cresceu 8 ou 7, não muda o quadro geral. Verdade. Não é suficiente para mudar o quadro geral. E o prazo da emenda 80 termina em junho agora. Verdade. Então, é um fato que a Bahia não vai conseguir cumprir a meta da emenda 80. A gente não vai conseguir fazer em 6 meses ocupar 75% do Estado. Mas ainda que não cumpra em junho agora, é fundamental, o Tribunal de Contas já apontou isso, que existe um plano para cumprir. Em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos, mas tem que existir um plano para que seja cumprido. A Defensoria Pública, desde 2018, ela publica o plano
da parte dela, de como é que eu vou me organizar, como é que eu vou escolher os critérios, como é que eu vou conseguir chegar, com quantos defensores eu consigo chegar a quantas comarcas. Isso a gente consegue publicar e a gente vem publicando. Mas, e por que a gente tem feito isso? Porque a defensoria sendo autônoma, quem tem que puxar esse processo é a gente. Mas é óbvio que sem orçamento você não tem como cumprir. Sem recurso financeiro não tem como cumprir. Só que se a defensoria não planeja, não adianta ficar dizendo que mas porque os outros não fizeram, os outros não fizeram. Primeiro a gente tem que fazer a parte da gente, isso a gente está fazendo. E como tem sido o diálogo com o Executivo, com o Estado sobre isso? Hoje em dia já consegue entender a importância da defensoria? Olha, o que eu vejo é, primeiro que o Estado, o Executivo, ele é muito plural. Então em vários locais, vários agentes compreendem perfeitamente qual é a importância da defensoria. Outros ainda não. Outros ainda não conseguiram compreender qual o papel, qual a função, qual a dimensão, qual a base constitucional, qual a base legal. Então eu sempre falo isso, que às vezes é cansativo, mas é necessário. Você tem que reexplicar o óbvio, reexplicar o que já está na Constituição desde 2004, desde 2009, desde 2014, como se fosse uma novidade. Mas, em geral, tem sim. Tanto que veio um processo de crescimento. Agora, a defensoria foi especialmente castigada pela pandemia. Especialmente porque a pandemia aumentou a necessidade de cuidado com as despesas, cuidar no sentido de um conservadorismo maior na hora de distribuição de recursos orçamentários pelo Estado. E, claro, é muito mais fácil você gerir de forma conservadora o seu orçamento quando o seu orçamento já garante a estrutura mínima necessária que você exige. A defensoria estava num período de pandemia precisando crescer, como ela precisa ainda hoje crescer. Então, é um processo extremamente complexo e que tem vários atores diferentes. Mas, no geral, o que se percebe é, sim, um reconhecimento. O que se percebe é, sim, um reconhecimento de que é uma instituição que não chegou ontem, e que tem que ficar e que tem que fortalecer se a gente quer fortalecer a democracia do país. Porque se a gente não quiser fortalecer, se a gente não quiser que as pessoas em situação de pobreza possam ir à justiça com qualidade, porque dizer que podem ir pedindo um auxílio, um favor, ou com alguém que acabou de se formar, me desculpe, mas isso não é... Isso é tratar como se fosse cidadão de segunda categoria. Sim. Isso pode acontecer pontualmente, mas isso não pode ser projeto de Estado. Então, se o projeto de Estado for esse, a gente não pode falar que tem uma democracia, porque você está excluindo deliberadamente, no caso da Bahia, mais de 75% da população do acesso aos seus direitos. E vocês ainda tiveram uma dificuldade maior porque o atendimento, vocês atendem uma população que está excluída de tudo, inclusive sofre a exclusão digital. Então, como foi essa organização de atendimento dessa população? Pois é, eu sempre falo que para mim, enquanto gestor na pandemia, isso foi o aspecto mais sofrido. Por quê? Por um lado, existiu um vírus que estava atacando o mundo inteiro e que era evidente que havia necessidade de medidas de isolamento, de medidas de precaução, de medidas sanitárias, mas principalmente no início, no primeiro momento, o isolamento era necessário fazer. Então quanto mais pessoas pudessem ficar em casa, era melhor para combater o vírus. Por outro lado, a gente tem consciência que a Defensoria Pública é uma instituição que ela trabalha com atendimento direto ao público. E é um público que, parte dele, não adianta dizer que tem acesso por telefone, que tem acesso por internet, porque eles não vão conseguir acessar. Tem a própria deficiência mesmo com a tecnologia, Exatamente. Né? E ainda tem dificuldade do próprio atendimento em si. Porque é uma coisa que é normal, Cláudio, que as pessoas não imaginam como é, mas você vai atender, por exemplo, no interior do estado, uma pessoa que vai falar que mora numa casa desde que nasceu, há 30, 40 anos, e que agora chegou uma intimação para sair da casa. Isso é o que a gente vai dizer, que ela está na posse da casa, ela tem direito ao uso capião, a casa já é dela. Mas para dizer isso, você precisa de alguns documentos. E aí quando você pergunta, qual documento você tem documento aí que mostra que você está na casa? Aí a pessoa pega, sabe aquele saco de 50 litros de lixo? Pega um saco de 50 litros totalmente cheio de documentos de qualquer espécie e despeja na mesa. Ó, tudo que eu tenho está aqui. Como é que você faz isso no computador online? Como é que a pessoa vai te passar isso online? Ela não vai passar. Ela não vai conseguir, isso dificulta o atendimento. E aí o que aconteceu? Por um lado, a gente tem que fazer isso. O atendimento virtual,
para esse tipo de demanda, que é normal da defensoria, ele é muito mais lento do que o atendimento presencial. Até porque na comunicação, esse olho no olho que a gente está fazendo aqui quando a gente conversa, ele é importante. As pessoas às vezes não sabem dizer qual é o problema delas. Você pergunta sobre o documento, ela não sabe. Então, é uma conversa muito difícil. Ao mesmo tempo, a gente não estava preparado para, de repente, ter que converter tudo que a gente fazia presencialmente em um atendimento por telefone. A gente não estava preparado para isso. E não teve recurso extra para fazer isso, diga-se de passagem. A gente teve que se adaptar com o que a gente tinha. Sim. E o que começa a acontecer? E a gente tem consciência disso. Muitas pessoas ligavam e reclamavam, eu liguei, passou muito tempo, eu não consegui falar. Eu liguei e a ligação caiu. E eu não tiro nenhuma razão dessas pessoas que estão reclamando disso. Embora eu saiba do problema que estava acontecendo, a gente estava fazendo o máximo que a gente podia. Além disso, é diferente. Uma pessoa que está... Você é jornalista, você trabalha numa redação, você pode fazer essa ligação, você pode pegar o seu telefone celular, colocar no Viva Voz do seu lado ali, e você espera 40 minutos tranquilamente enquanto você trabalha no seu computador, você está escrevendo o seu texto, até alguém atender e você falar. Uma empregada doméstica não pode fazer isso, porque a patroa vai demitir ela, ou o patrão vai demitir ela. Um pedreiro não pode fazer isso. Então, a forma é diferente. Isso resultou, nesse período da pandemia, numa mudança de perfil do nosso assistido. O público que ganhava menos de um salário mínimo, correspondia a quase 70% de quem a gente atendia, caiu para 40% na pandemia. Em compensação, aquelas pessoas que são pobres, mas já tem e a pobreza tem vários níveis diferenciados. Sim. Já está mais próxima de uma classe média, o percentual dela subiu. Por isso que a gente voltou agora no final do ano, a partir de janeiro, a gente voltou totalmente presencial já. Todo mundo está trabalhando presencialmente na defensoria, e mesmo com a Ômicron, a gente manteve o trabalho totalmente presencial.